E se eu te dissesse que uma simples oração com lágrimas foi capaz de mudar o destino de uma nação inteira? Parece impossível, não é? Mas essa é a força da história de Ana, uma mulher desprezada, humilhada e ignorada por muitos, mas que se tornou um símbolo eterno de fé. No silêncio do seu sofrimento, ela carregava um peso que poucos conseguiam suportar: a dor de não ter filhos em uma época em que isso definia o valor de uma mulher. Talvez você já tenha sentido algo parecido, aquele tipo de dor que ninguém vê, mas que consome por dentro. Ana conhecia bem essa sensação. A cada insulto, a cada olhar de julgamento, a cada palavra que a diminuía, ela tinha dois caminhos: se entregar à amargura ou buscar algo maior. E foi exatamente na sua fraqueza que ela encontrou uma força que surpreendeu até os líderes religiosos de sua época. Uma oração silenciosa, marcada por lágrimas, mas tão intensa que chamou a atenção do próprio céu. Mas afinal, o que havia de tão especial naquela oração? Por que ela foi diferente de todas as outras? E como uma mulher aparentemente sem valor conseguiu se tornar peça fundamental na história do povo de Israel? Prepare-se, porque a história oculta de Ana revela segredos que podem mudar completamente a forma como você encara os momentos de dor e esperança. Se essa história já está tocando seu coração, então você entende o quanto precisamos falar sobre isso. Histórias assim não são apenas sobre o passado. Elas têm o poder de transformar como vivemos hoje, como enfrentamos nossa dor e como encontramos esperança quando tudo parece perdido. Por isso, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e o leva para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu desprezado, desvalorizado ou com aquela dor silenciosa que ninguém entende? Compartilhe a sua experiência, porque isso pode inspirar e fortalecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui nós contamos histórias ocultas, revelamos lições profundas e trazemos mensagens que podem fazer diferença na sua vida. Seu apoio não é só um número, é a prova de que essas mensagens estão cumprindo seu propósito: alcançar corações e mudar histórias. Agora que você já faz parte disso, vamos mergulhar mais fundo na jornada de Ana e descobrir o que realmente aconteceu naquele momento que mudou tudo. Imagine o peso de viver todos os dias com uma marca invisível, algo que você não escolheu, mas que todos à sua volta enxergam como uma falha. Essa era a vida de Ana. Em uma época em que a identidade de uma mulher estava diretamente ligada à sua capacidade de gerar filhos, Ana carregava o estigma da esterilidade. Não se tratava apenas de uma questão biológica, mas de um rótulo social cruel, capaz de isolar alguém do convívio saudável com as pessoas ao seu redor. Ana vivia cercada de olhares e comentários silenciosos, e isso corroía seu coração pouco a pouco. Havia Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e fazia questão de lembrar a Ana, direta ou indiretamente, que ela era inferior. Imagine o desconforto de estar todos os anos no mesmo ambiente, participando dos mesmos rituais religiosos, sabendo que, para muitos, você não passava de um exemplo de fracasso. Era uma dor constante, um peso silencioso que se arrastava dia após dia. Talvez você também já tenha sentido isso em algum momento, estar em um ambiente onde parece que todos estão conquistando algo que você tanto deseja, mas que, por algum motivo, ainda não conseguiu alcançar. Essa sensação de estar para trás em relação aos outros. É algo que mexe profundamente com a autoestima, com a fé e até com a forma como nos enxergamos. E é exatamente aqui que a história de Ana começa a se diferenciar daquilo que a maioria de nós faria. Porque, diante de toda aquela humilhação, ela poderia ter desistido. Poderia ter guardado mágoa, se isolado ou se fechado por mundo. Mas Ana tomou uma decisão diferente. Uma decisão que ainda hoje inspira milhares de pessoas. Ela decidiu transformar a dor em oração. E não foi qualquer oração. Ela não apenas falou com Deus, ela derramou sua alma diante dele. A cena é tão intensa
que chega a ser desconfortável de imaginar. Ana estava tão imersa em sua oração silenciosa, tão entregue em lágrimas, que o sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada. Isso mostra a profundidade daquele momento. Não eram palavras bonitas ou frases bem elaboradas, era um clamor visceral, um grito silencioso vindo de alguém que não tinha mais para onde correr. E talvez esse seja um dos pontos mais poderosos da história. A oração de Ana não foi pública, não foi para ser vista por ninguém. Foi um encontro íntimo entre ela e Deus. Esse tipo de entrega toca um ponto que muitos de nós evitamos: mostrar nossa vulnerabilidade. Quantas vezes seguramos lágrimas porque tememos parecer fracos? Quantas vezes evitamos abrir o nosso coração porque temos medo de sermos julgados? Ana nos ensina que existe um tipo de força que só nasce quando deixamos as máscaras caírem e permitimos que Deus veja exatamente quem somos, com toda a nossa dor e fragilidade. E foi exatamente nesse ambiente de total entrega que algo extraordinário aconteceu. A promessa. Eli, depois de perceber que estava diante de uma mulher de fé e não de uma pessoa embriagada, liberou uma palavra profética: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aquilo mudou tudo. O semblante de Ana já não era o mesmo. Ela ainda não estava grávida, ainda não tinha visto o milagre, mas já carregava uma nova esperança no coração. Esse detalhe é poderoso, porque revela um princípio profundo. Muitas vezes, a mudança começa dentro de nós, antes de qualquer sinal externo. Ana voltou para casa ainda sem a resposta visível, mas com algo diferente por dentro: a certeza de que Deus tinha ouvido a sua oração. Quantas vezes nós desistimos justamente nesse ponto, quando nada parece ter mudado por fora? Ana nos ensina a continuar acreditando, mesmo quando tudo parece igual. E sim, a resposta veio. Deus se lembrou de Ana e ela concebeu Samuel, aquele que se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel, responsável por ungir reis e conduzir uma nação. Mas o mais impressionante não é apenas o milagre em si, e sim o que ele representa: a transformação de uma dor pessoal em um propósito divino que impactou gerações. Agora, eu quero te convidar a interagir de uma forma diferente. Escreva aqui nos comentários a palavra esperança, se você também acredita que Deus pode transformar dores silenciosas em novos começos. Isso vai mostrar que você faz parte de uma comunidade que entende a força dessa mensagem e que está escolhendo, assim como Ana, transformar lágrimas em fé. O pior é que muitas vezes ninguém percebe o tamanho dessa luta interna. Ana continuava participando das celebrações religiosas, fazendo tudo o que se esperava dela, mas por dentro estava quebrada. Quantas pessoas hoje vivem assim, sorrindo para fora, mas chorando por dentro? Seguindo a vida normalmente, mas carregando uma dor que poucos conhecem. E é exatamente aqui que a história de Ana se conecta com a nossa realidade. Porque a dor silenciosa não é exclusiva dela. Ela pode ter outros nomes hoje: rejeição, fracasso, solidão, perda, mas tem o mesmo peso emocional. E a grande pergunta é: o que você faz quando parece que não tem solução? É nesse ponto que muitos desistem, mas Ana escolheu um caminho que a maioria das pessoas não ousa seguir. Ela decidiu transformar esse peso em clamor, não em murmuração. Decidiu colocar diante de Deus o que a esmagava, mesmo sem saber se haveria uma resposta. Esse é um detalhe poderoso, porque a dor tem duas vias possíveis: ou ela nos afasta de Deus, ou nos aproxima ainda mais dele. No caso de Ana, a dor se tornou combustível para uma busca intensa, que mudaria não só a sua vida, mas a história de uma nação inteira. Agora me diz, você já viveu um momento assim? Um período em que parecia não haver saída, mas mesmo assim você escolheu acreditar? Se sim, escreve aqui nos comentários a frase "Eu escolhi acreditar". Isso vai nos lembrar, como comunidade, que mesmo nas dores silenciosas, ainda há espaço para fé e esperança. A reação de Ana foi tudo menos comum. A maioria das pessoas, diante de anos de frustração e humilhação, teria se fechado,
Teria guardado mágoa, reclamado do marido, culpado Deus ou simplesmente aceitado o destino. Mas Ana escolheu um caminho radicalmente diferente. Ela levou toda a sua dor diretamente a Deus, sem reservas, sem máscaras, sem medo de se expor. Naquele momento, no templo, enquanto outros orassem com belas palavras, Ana fez algo que quebrou qualquer padrão religioso da época. Ela orou em silêncio, movendo apenas os lábios, derramando lágrimas sem emitir som algum. Isso chocou até mesmo o sacerdote Eli, que ao vê-la assim, julgou precipitadamente que ela estivesse embriagada. E essa reação diz muito sobre a intensidade do que Ana estava vivendo. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido justamente no momento em que mais precisava de apoio? Quantas vezes a dor fez você reagir de um jeito que os outros não conseguiram entender? Ana viveu exatamente isso. No auge do seu clamor, enquanto buscava refúgio em Deus, foi mal interpretada pelo líder espiritual da sua comunidade. Mas ao invés de se calar ou se afastar, Ana explicou a sua dor. Disse: "Não, meu senhor, não estou embriagada. Sou uma mulher atribulada de espírito e estava derramando a minha alma diante do Senhor." Essa frase é uma das mais poderosas da Bíblia. Derramar a alma significa se entregar por inteiro, sem segurar nada, sem tentar parecer forte quando se está em pedaços. E aqui está a virada inesperada. Eli, ao perceber a verdade, liberou uma palavra de bênção sobre ela. "Vá em paz e o Deus de Israel conceda o que você pediu." Aquela declaração mudou tudo para Ana. Mesmo sem ver nada de diferente externamente, algo mudou internamente. A Bíblia diz que o rosto dela já não era mais o mesmo. Isso significa que algo poderoso aconteceu primeiro no coração dela, antes de acontecer na realidade ao redor. E agora, pensa comigo. E se nós reagíssemos assim diante dos nossos próprios desafios? E se ao invés de acumular mágoa ou buscar culpados, aprendêssemos a transformar cada lágrima em um ato de fé? Essa é uma reflexão que vale levar para a vida. Se você acredita que é possível reagir com fé, mesmo quando tudo parece perdido, comenta aqui embaixo a frase "Eu escolhi acreditar". Isso vai nos lembrar, como comunidade, que mesmo nas dores silenciosas, ainda há espaço para fé e esperança. Aquele momento no templo se tornou um divisor de águas. Ana não chegou diante de Deus com uma lista formal de pedidos ou com uma oração decorada. Ela chegou quebrada, rasgada por dentro, sem forças para sustentar qualquer aparência. E é exatamente isso que torna essa cena tão poderosa. Não havia público, não havia intenção de impressionar ninguém, não havia orgulho. Havia apenas uma mulher, de coração aberto, derramando cada gota de dor e esperança diante do Criador. A oração de Ana foi diferente, porque não foi apenas verbal. Ela foi emocional, espiritual, física. Suas lágrimas eram suas palavras. Cada lágrima carregava anos de frustração, humilhação e vazio. A Bíblia faz questão de mencionar que ela orou em silêncio, mexendo apenas os lábios. Porque isso mostra que a oração não precisa ser barulhenta para ser ouvida pelo céu. Deus não precisa de volume, ele precisa de verdade. E talvez esse seja um dos detalhes mais impactantes. Até mesmo o sacerdote, alguém acostumado a ver pessoas orando, não entendeu o que estava acontecendo. Para ele, aquela mulher parecia boba. E essa reação diz muito sobre a intensidade do que a Ana estava vivendo. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido justamente no momento em que mais precisava de apoio? Quantas vezes a dor fez você reagir de um jeito que os outros não conseguiram entender? Ana viveu exatamente isso. No auge do seu clamor, enquanto buscava refúgio em Deus, foi mal interpretada pelo líder espiritual da sua comunidade. Mas ao invés de se calar ou se afastar, Ana explicou a sua dor. Disse: "Não, meu senhor, não estou embriagada. Sou uma mulher atribulada de espírito e estava derramando a minha alma diante do Senhor." Essa frase é uma das mais poderosas da Bíblia. Derramar a alma significa se entregar por inteiro, sem segurar nada, sem tentar parecer forte quando se está em pedaços. E aqui está a virada inesperada. Eli, ao perceber a verdade, liberou uma palavra de bênção sobre ela. "Vá em paz e o Deus de Israel conceda o que você pediu." Aquela declaração mudou tudo para Ana. Mesmo sem ver nada de diferente externamente, algo mudou internamente. A Bíblia diz que o rosto dela já não era mais o mesmo.
Isso significa que algo poderoso aconteceu primeiro no coração dela, antes de acontecer na realidade. E agora, pensa comigo. E se nós reagíssemos assim diante dos nossos próprios desafios? E se ao invés de acumular mágoa ou buscar culpados, aprendêssemos a transformar cada lágrima em um ato de fé? Essa é uma reflexão que vale levar para a vida. Se você acredita que é possível reagir com fé, mesmo quando tudo parece perdido, comenta aqui embaixo a frase: "Eu escolhi reagir com fé". Vamos encher esse espaço de declarações que fortalecem a nossa esperança e nos lembram que sempre existe um caminho diferente a seguir. A mudança começou de um jeito quase invisível. Não houve um sinal no céu, não houve uma voz audível dizendo que tudo daria certo. O que aconteceu com Ana naquele momento de oração foi algo interno: paz. Uma paz que não fazia sentido lógico, porque externamente nada tinha mudado. Mas por dentro, algo se transformou. A Bíblia diz que depois daquela oração, o rosto dela já não era mais o mesmo. Isso significa que algo poderoso aconteceu primeiro no coração dela, antes de acontecer na realidade. E então veio a virada. A palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou de Ana. Essa frase é incrível, porque não significa que Deus tinha esquecido, mas que ele escolheu agir naquele momento específico. Ana engravidou e deu à luz a um filho, Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. A dor que por tanto tempo havia sido motivo de humilhação se tornou o maior testemunho da vida dela. Mas tem algo ainda mais profundo. Ana cumpriu o voto que havia feito. Quando Samuel ainda era pequeno, ela o levou ao templo e o entregou para servir a Deus por toda a vida. Isso mostra que o milagre de Ana não era apenas sobre ela conseguir o que queria, era sobre propósito. O filho que ela tanto sonhou se tornou um dos maiores profetas da história, alguém que ungiu reis e mudou os rumos de uma nação inteira. A virada de Ana não foi apenas pessoal, ela impactou gerações. E essa é uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, aquilo que Deus faz na sua vida não termina em você, vai além, alcança outros, muda histórias ao seu redor. Agora, escreve nos comentários "Eu creio em viradas", como um ato de fé de que Deus também pode agir em áreas da sua vida que parecem impossíveis. Vamos declarar juntos que a história ainda não acabou. O impacto da história de Ana vai muito além do milagre da concepção de Samuel. É fácil focar apenas no resultado visível, o nascimento de um filho após anos de espera. Mas o verdadeiro poder dessa história está nas transformações invisíveis que aconteceram dentro dela e que reverberaram por toda a história de Israel. Ana não foi apenas uma mãe, ela se tornou um símbolo eterno de fé, perseverança e entrega total a Deus. Pense no que isso significa. Uma mulher que começou desprezada, que enfrentou humilhações profundas, conseguiu transformar sua dor em força e propósito. Essa transformação interna é a verdadeira chave da história oculta de Ana. Ela nos mostra que a fé não é apenas acreditar que algo bom vai acontecer, mas é entregar o controle e confiar, mesmo quando não temos respostas. É uma lição sobre como enfrentar o sofrimento sem perder a esperança. Samuel, o filho de Ana, foi um dos maiores profetas e sua vida foi marcada por uma missão divina que impactou toda uma nação. Isso significa que o milagre não parou nela. O que Deus fez na vida de Ana foi um ponto de partida para um legado que mudou o rumo da história de Israel. É como se a oração e as lágrimas daquela mulher tivessem aberto portas para um futuro cheio de promessas. E aqui está uma reflexão poderosa. Quantas vezes nós esperamos milagres pessoais, mas esquecemos que nosso testemunho pode ser a chave para transformar vidas ao nosso redor? Ana não guardou para si o milagre. Ela o entregou a Deus para um propósito maior. Essa entrega é um convite para que a gente pense no impacto que nossas escolhas de fé podem ter não só em nós, mas em toda a nossa comunidade. Se essa ideia toca o seu coração, escreve nos comentários a palavra legado, porque assim como Ana, podemos construir algo que ultrapassa gerações, mesmo quando a jornada começa na dor.
As lições que Ana nos deixa ultrapassam o tempo e as circunstâncias, falando diretamente ao nosso coração hoje. Uma das maiores verdades que sua história revela é que a fé verdadeira não depende das condições externas, das situações que parecem impossíveis ou dos julgamentos que recebemos ao nosso redor. Ana nos ensina que, mesmo em meio à dor e ao desprezo, é possível manter uma confiança inabalável em Deus. Uma confiança que transforma lágrimas em oração e sofrimento em esperança. Outro ponto essencial é a coragem de ser vulnerável. Ana não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. Ela foi até o Senhor com suas lágrimas, com seu coração aberto, sem medo de ser julgada. Isso nos desafia a sermos autênticos na nossa relação com Deus, a derramar a alma, mesmo quando parece que ninguém está vendo ou entendendo. É nessa sinceridade que encontramos o poder da mudança. Além disso, a história de Ana destaca a importância do compromisso. A oração dela não foi um pedido passageiro, mas um voto que envolvia entrega total. Quando recebeu o que pediu, ela não guardou para si, entregou Samuel para servir no templo, mostrando que a verdadeira fé sempre busca cumprir um propósito maior. Então, escreve nos comentários: "Eu creio em viradas", como um ato de fé, para que juntos afirmemos que Deus pode mudar sua história também, e a virada ainda não acabou. As lições que Ana nos deixa ultrapassam o tempo e as circunstâncias, falando diretamente ao nosso coração hoje. Uma das maiores verdades que sua história revela é que a fé verdadeira não depende das condições externas, das situações que parecem impossíveis ou dos julgamentos que recebemos ao nosso redor. Ana nos ensina que, mesmo em meio à dor e ao desprezo, é possível manter uma confiança inabalável em Deus. Uma confiança que transforma lágrimas em oração e sofrimento em esperança. Outro ponto essencial é a coragem de ser vulnerável. Ana não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. Ela foi até o Senhor com suas lágrimas, com seu coração aberto, sem medo de ser julgada. Isso nos desafia a sermos autênticos na nossa relação com Deus, a derramar a alma, mesmo quando parece que ninguém está vendo ou entendendo. É nessa sinceridade que encontramos o poder da mudança. Além disso, a história de Ana destaca a importância do compromisso. A oração dela não foi um pedido passageiro, mas um voto que envolvia entrega total. Quando recebeu o que pediu, ela não guardou para si, entregou Samuel para servir no templo, mostrando que a verdadeira fé sempre busca cumprir um propósito maior. Como um ato de fé, escreve nos comentários "Eu creio em viradas", para que declaremos juntos que a história ainda não acabou. As lições que Ana nos deixa ultrapassam o tempo e as circunstâncias, falando diretamente ao nosso coração hoje. Uma das maiores verdades que sua história revela é que a fé verdadeira não depende das condições externas, das situações que parecem impossíveis ou dos julgamentos que recebemos ao nosso redor. Ana nos ensina que, mesmo em meio à dor e ao desprezo, é possível manter uma confiança inabalável em Deus. Uma confiança que transforma lágrimas em oração e sofrimento em esperança. Outro ponto essencial é a coragem de ser vulnerável. Ana não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. Ela foi até o Senhor com suas lágrimas, com seu coração aberto, sem medo de ser julgada. Isso nos desafia a sermos autênticos na nossa relação com Deus, a derramar a alma, mesmo quando parece que ninguém está vendo ou entendendo. É nessa sinceridade que encontramos o poder da mudança. Além disso, a história de Ana destaca a importância do compromisso. A oração dela não foi um pedido passageiro, mas um voto que envolvia entrega total. Quando recebeu o que pediu, ela não guardou para si, entregou Samuel para servir no templo, mostrando que a verdadeira fé sempre busca cumprir um propósito maior. Então, escreve nos comentários "Eu creio em viradas", para que declaremos juntos que a história ainda não acabou. As lições que Ana nos deixa ultrapassam o tempo e as circunstâncias, falando diretamente ao nosso coração hoje. Uma das maiores verdades que sua história revela é que a fé verdadeira não depende das condições externas, das situações que parecem impossíveis ou dos julgamentos que recebemos ao nosso redor.
Ana nos ensina que, mesmo em meio à dor e ao desprezo, é possível manter uma confiança inabalável em Deus. Uma confiança que transforma lágrimas em oração e sofrimento em esperança. Outro ponto essencial é a coragem de ser vulnerável. Ana não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. Ela foi até o Senhor com suas lágrimas, com seu coração aberto, sem medo de ser julgada. Isso nos desafia a sermos autênticos na nossa relação com Deus, a derramar a alma, mesmo quando parece que ninguém está vendo ou entendendo. É nessa sinceridade que encontramos o poder da mudança. Além disso, a história de Ana destaca a importância do compromisso. A oração dela não foi um pedido passageiro, mas um voto que envolvia entrega total. Quando recebeu o que pediu, ela não guardou para si, entregou Samuel para servir no templo, mostrando que a verdadeira fé sempre busca cumprir um propósito maior. Como um ato de fé, escreve nos comentários "Eu creio em viradas", para que declaremos juntos que a história ainda não acabou. Agora, coloque os corações no comentário para fortalecer essa mensagem. Escreve "Eu creio em viradas", como um ato de fé, de que Deus também pode agir em áreas da sua vida que parecem impossíveis. Vamos declarar juntos que a história ainda não acabou. O impacto da história de Ana vai muito além do milagre da concepção de Samuel. É fácil focar apenas no resultado visível, o nascimento de um filho após anos de espera. Mas o verdadeiro poder dessa história está nas transformações invisíveis que aconteceram dentro dela e que reverberaram por toda a história de Israel. Ana não foi apenas uma mãe, ela se tornou um símbolo eterno de fé, perseverança e entrega total a Deus. Pense no que isso significa. Uma mulher que começou desprezada, que enfrentou humilhações profundas, conseguiu transformar sua dor em força e propósito. Essa transformação interna é a verdadeira chave da história oculta de Ana. Ela nos mostra que a fé não é apenas acreditar que algo bom vai acontecer, mas é entregar o controle e confiar, mesmo quando não temos respostas. É uma lição sobre como